Ao longo de sua existência, você confrontará circunstâncias extremamente árduas. Talvez esteja enfrentando-as atualmente, e isso não é algo exclusivo de sua pessoa. É uma ocorrência comum a todos nós. Infelizmente, tendemos a idealizar a vida como uma sucessão de momentos prazerosos e divertidos, enganando a nós mesmos e criando uma realidade falsa. Mesmo que não apreciemos e mesmo que tentemos evitar, em algum momento nos depararemos com uma situação que nos levará ao limite. Contudo, olhando pelo lado positivo, como seres humanos, temos a habilidade de controlar, em certa medida, as emoções que experimentamos e enfrentar as situações complicadas com maior eficácia e menor sofrimento. Apesar de possuirmos tal capacidade como seres humanos, isso não significa que seja uma tarefa fácil. Ao longo de sua vida, ninguém lhe ensina a administrar corretamente suas emoções. É por isso que estou compartilhando essa mensagem hoje. Falarei sobre a temperança, uma das 4 virtudes históricas. Para isso, narrarei uma história. Certa vez, um monarca convocou os sábios de sua corte e instruiu-os a confeccionar um anel precioso com um diamante, recorrendo a um dos melhores ourives da região. Ele desejava ocultar algumas palavras significativas dentro do anel, palavras que pudessem auxiliá-lo nos momentos difíceis, uma mensagem que pudesse perdurar e beneficiar tanto seus herdeiros quanto os descendentes destes. A mensagem deveria ser breve o suficiente para caber sobre o diamante do anel. Todos aqueles que ouviram os desejos do rei eram sábios eruditos, capazes de produzir tratados extensos. No entanto, encontrar uma mensagem que contivesse apenas 2 ou 3 palavras e que coubesse sobre um diamante era um desafio imenso. Apesar disso, eles ponderaram e buscaram em seus livros de filosofia por muitas horas, sem encontrar algo que satisfizesse os anseios do poderoso monarca. O rei possuía um servo muito estimado, próximo a ele. Esse homem também havia sido servo de seu pai e o havia cuidado após a morte de sua mãe. Ele era tratado como parte da família e gozava do respeito de todos. Por essas razões, o rei também consultou-o. O servo respondeu: "Eu não sou um sábio, nem um erudito, nem um acadêmico, mas conheço a mensagem." "Como você sabe?" perguntou o rei. "Durante minha longa estadia no palácio, encontrei todo tipo de pessoas. Em uma ocasião, conheci um mestre que era convidado de seu pai, e eu estava a seu serviço. Ao nos despedirmos, ele me presenteou com essa mensagem como gesto de gratidão", disse o servo. Nesse momento, o ancião escreveu a mensagem em um pedacinho minúsculo de papel, dobrou-o e o entregou ao rei, dizendo: "Mas não leia agora. Guarde-o no anel e abra-o apenas quando não encontrar uma saída em uma situação desesperadora." Esse momento não tardou a chegar. O país foi invadido e o reino do monarca estava ameaçado. Ele fugia a cavalo para salvar sua vida, enquanto seus inimigos o perseguiam. Num determinado momento, ele chegou a um lugar onde o caminho se encerrava, com um precipício à sua frente e um profundo vale. Cair seria fatal e ele não podia retroceder, pois seus inimigos bloqueavam seu caminho. Ele conseguia ouvir o galope dos cavalos, suas vozes e a aproximação do inimigo. Foi então que ele se lembrou do anel, retirou o papel e abriu-o, encontrando ali uma mensagem breve, porém de imensa valia naquele momento. Simplesmente dizia: "Isso também passará." Nesse instante, ele percebeu que uma profunda calmaria pairava ao seu redor. Os perseguidores deviam ter se perdido na floresta ou tomado um caminho errado, pois um silêncio imenso o envolvia. Ele já não escutava o galope dos cavalos. O rei sentiu-se profundamente grato ao servo e ao mestre desconhecido, pois aquelas palavras haviam sido verdadeiramente milagrosas. Dobrou o papel e o guardou novamente no anel, reuniu seu exército e recuperou seu reinado. No dia da vitória, uma grande celebração ocorreu na cidade, repleta de música e dança. O rei sentia-se extremamente orgulhoso de si mesmo naquele momento. Mais uma vez, o ancião aproximou-se e disse: "Caro rei, chegou a hora de você reler a mensagem do anel." Surpreso, o rei perguntou: "O que você quer dizer?" "Agora estou vivendo uma situação de euforia e alegria. As pessoas celebram o meu retorno e a derrota do inimigo." O ancião respondeu: "Essa mensagem não se destina apenas a momentos desesperadores. Ela também se aplica a situações prazerosas. Não é apenas quando você se sente derrotado, mas também quando se sente vitorioso. Não é apenas quando você é o último, mas também quando é o primeiro." O rei abriu o anel e leu a mensagem: "Isso também passará."
Novamente ele sentiu a mesma paz e silêncio no meio da multidão que celebrava e dançava. Entretanto, o orgulho e o ego haviam desaparecido. O rei compreendeu plenamente a mensagem. O que é ruim é tão passageiro quanto o que é bom. O ancião disse: lembre-se de que tudo passa. Nenhum evento ou emoção é permanente. Assim como o dia e a noite, há momentos de alegria e momentos de tristeza. Aceite-os como parte da dualidade da natureza, pois são inerentes às coisas. Uma das chaves para dominar nossas emoções é compreender e lembrar que o que estamos sentindo neste momento não perdurará para sempre. Você conhece alguém que nunca tenha experimentado a felicidade ou alguém que nunca tenha vivenciado a tristeza? Em ambos os casos, essas emoções não persistem eternamente. Ao longo da vida, coisas boas e ruins acontecem. Quando passamos por um momento triste, é útil aceitar e entender que a tristeza passará. Aceitar não é resignação, passividade ou concordância com o que está acontecendo. É simplesmente aceitar que muitas das coisas que nos ocorrem estão além de nosso controle. A aceitação nos conduz à proatividade, torna-nos conscientes de que podemos fazer algo ou mudar nossa situação. Toda a nossa energia e intenção devem ser direcionadas nessa direção quando aceitamos algo. Tornamo-nos mais capazes de seguir em frente. Da mesma forma, não devemos nos deixar levar pela euforia que nos faça esquecer que esse momento também passará. As pessoas que se esquecem disso nunca estão preparadas para enfrentar as adversidades da vida. Elas vivem em uma bolha que eventualmente se romperá. É proveitoso desfrutar do momento, porém com moderação, sem nos deixarmos levar pela euforia que nos faça esquecer que esse momento também passará. O indivíduo que age dessa forma aproveita o momento, mas não se esquece da realidade da vida. Da mesma forma que sofre nas situações difíceis, não se deixa consumir pela tristeza descontrolada. Isso é temperança. A história que relatei anteriormente aborda apenas duas emoções: alegria e tristeza. No entanto, a temperança é aplicável a qualquer emoção. Não há emoção alguma que, levada ao extremo, se torne algo positivo. No entanto, praticamente qualquer emoção que seja gerenciada com moderação pode nos proporcionar algo benéfico, inclusive as emoções negativas. Quando controladas com temperança, permitem-nos obter valiosos aprendizados para a vida. Nas palavras de Sêneca, a temperança é uma virtude que consiste no domínio e na moderação dos impulsos e desejos, evitando excessos ou privações. Conforme Epicteto expressou, a temperança é uma harmonia agradável dos sentimentos, resultado de uma vida em que os desejos são controlados e a razão atua como guia. Marco Aurélio afirmou que a temperança é a virtude que nos auxilia a governar e direcionar nossas paixões e desejos, evitando extremos e mantendo uma vida equilibrada e moderada.